Irmãos, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira e depois vamos no capítulo 3, do 1 ao 6, falar da igreja de Sardes. Amém? Então, sua Bíblia já está aberta. Eu queria te falar um pouquinho sobre Tiatira. A igreja de Tiatira, obviamente, ficava situada na cidade de Tiatira, e a cidade de Tiatira, dentre os povoados que receberam as cartas, era a menor cidade que tinha. A menor cidade, curiosamente, ela recebe a maior carta. A maior carta vai para a menor cidade, que é de Tiatira. A cidade de Tiatira, que atualmente fica na Turquia, se chama Aksar. É uma cidade que ela era panteísta. Ela possuía muitos deuses. E esses deuses estavam sempre associados a áreas de trabalho. É como se fossem sindicatos. Aqui no Brasil nós não temos o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato da construção civil, sindicato... Então, os deuses da cidade de Tiatira, que era uma cidade panteísta, lembra do conceito de panteísmo? Onde tudo é Deus, politeísta, na verdade, onde muitas coisas existem muitos deuses. Então, existia, por exemplo, como se eu trabalho com construção civil, na construção civil tem um Deus. O Carlão trabalha com alimentação, com refeição, então tem o Deus da alimentação, então todo o trabalho dele é dedicado a esse Deus. A Tia Ana Paula trabalha com cuidados, com enfermagem, então todo o trabalho dela é dedicado ao Deus do cuidado da enfermagem. Então é associado sempre ao ofício. Aí você pensa numa cidade que cada profissão ou que cada ramo de atuação tem o seu Deus. Você imagina o cenário que essa igreja está plantada. Esse era o cenário que a igreja de Tiatira se encontrava. Tudo que você fazia, você tinha que apresentar o Deus responsável pela sua área de atuação. E você reclama aqui de hoje, né? Lá em Atos 16, a Bíblia vai contar, se não me engano, a partir do verso 14, a história de Lídia, a vendedora de púrpura, que se converte por meio da pregação de Paulo. Ela era da cidade de Tiatira também. Uma coisa legal também, é bacana a gente falar, que era uma cidade voltada para a metalurgia. Era uma cidade que trabalhava muito com... a metalurgia, ela é um serviço com materiais ferrosos. Então era muito voltado a trabalhos com ferro. Tá? E vocês vão entender o que Jesus fala de pés como bronze polido, olhos como de fogo, que entra no contexto da cidade. Eu sempre falo que as pregações de Jesus tinham muita preocupação de fazer com que as pessoas que estivessem ouvindo entendessem aquilo que estava sendo dito. Então Jesus ele entra no conceito da cidade. Por exemplo, quando Jesus vai falar de Laodiceia, você é morno, oxalá foras frio ou quente, mas como você é morno, eu vou te vomitar. O contexto que Jesus está ensinando ali, e no próximo capítulo a gente vai falar sobre isso, o conceito que Jesus está ensinando aqui para a igreja de Laodiceia é que a igreja de Laodiceia recebia águas frias de Colossos, águas quentes de Hierápolis, ou vice-versa, agora não me lembro exatamente. E essas duas águas desabavam em Laodiceia. Você pensa, água fria daqui, água quente daqui, quando se misturavam, formava uma água. Água morna serve para quê? Você bebe água morna? Você consegue fazer um chá ou um café com água morna? Água morna só serve para causar ânsia. Se alguém bebe uma água morna, essa pessoa tem ânsia. Então esse é o contexto que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Voltando para Tiatira, quando Jesus fala de pés de bronze polido e olhos como chama de fogo, tem todo um conceito e a gente vai debater ele aqui na frente. Vamos para o verso 18. Alguém lê o verso 18, por favor? Perfeito. Então, o latão reluzente, em outras traduções, vai estar como bronze polido. Seria um material muito valioso, algo muito precioso para uma cidade que era voltada para o ramo de metalurgia. E, gente, como é que faz para trabalhar com esse material ferroso? Como que se manuseia esse material ferroso? Como que pega uma barra de ferro gigantesca e transforma, por exemplo, numa mesa? Transforma, por exemplo, numa tampa de panela. Como é que faz isso? Qual que é o processo? Você sabe como é que funciona? Oi, alguém falou? Derreter. Derrete com o quê? Aí Jesus fala que os meus olhos são como chama de... O que Jesus está falando? Qual que é a mensagem que Jesus está trazendo? As pessoas sabiam a importância do fogo. As pessoas sabiam como manusear e para que servia o fogo. Então Jesus fala, olha, o instrumento que amolda, um instrumento que dá forma, um instrumento que desfaz para refazer alguma coisa, meus olhos. Meus olhos. E os pés, como de latão polido. Aquilo que seja de mais valioso na cidade. Bronze ou cobre polido.
aquilo que tinha de mais valioso. Metalurgia não é trabalhar com ouro nem prata. E dentre os metais mais comuns, o cobre é o mais valioso. Aí Jesus fala, o que vocês têm de mais valioso está no meu pé. Está no meu pé. Tá? Esse é o conceito de Jesus, para ele se apresentar. Lembra que Jesus ele faz a sua autodesignação? Ele se apresenta para a igreja, ele diz, fala do destinatário, faz sua autodesignação, para que a igreja saiba quem que está falando com ela. Ok? Verso 19. Então vamos lá. Jesus está falando que a igreja de Tiatira é uma igreja que cresce. É uma igreja que está crescendo. É uma igreja que tem, ao contrário de Éfeso, tem amor, tem serviço, tem fé e tem perseverança. São 4 características que o Senhor elogia na igreja de Éfeso. Amor, de Tiatira. Amor, que ele não acha em Éfeso, ele acha serviço. O que seria serviço, gente? O que seria serviço? Servir. 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 Existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que precisa ser feito. Se eu sou servo, eu vou lá e sirvo naquilo que precisa ser feito. Se eu não tenho a preocupação em servir, eu só vou querer fazer aquilo que eu quero fazer. Mas a igreja era elogiável porque ela servia. Lembra, gente? São cartas para 7 igrejas que espelham a nossa vida, que espelham a nossa realidade. Então a gente precisa aprender a olhar para cá e falar, bem, o que Jesus elogia? O que Jesus gosta numa igreja? Bem, Jesus gosta numa igreja que ela não aceita heresia, como foi para a igreja de Éfeso. Ela não aceita a doutrina dos mentirosos, ela não aceita a doutrina dos nicolaítas. É isso que Jesus gosta. Jesus não gosta de evangelho misturado. Então, eu não vou fazer aquilo que Jesus não gosta. O que Jesus não gosta? Jesus não gosta de uma igreja que trabalha sem amor, como foi a igreja de Éfeso. Então, eu não vou trabalhar sem amor. Olha para a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, Jesus gostava de amor. Eles amavam uns aos outros, e é com amor fraternal, gente. Lembra que amar não é um sentimento, amor é uma ação. Então eles amavam, eles tinham fé, eles tinham perseverança. Perseverança é paciência com situações. Paciência seria paciência mesmo com pessoas, e perseverança com situações. Quando a gente atravessa algum problema na nossa vida, a nossa postura revela se a gente confia ou não confia em Deus. Porque eu digo com os meus lábios que eu confio em Deus, mas a minha postura, a minha atitude, a minha mente, esses dias eu estava falando, gente, eu entendo o fator psicológico da coisa, eu entendo, mas crentes que têm excessivos ataques de ansiedade precisam orar. 1 Pedro 5,7, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Jesus Cristo disse em Mateus 6, não andeis ansiosos. Mateus 6, isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, ou eu confio em Deus, ou eu estou desesperado pelas situações da vida. Eu não estou falando que o crente não pode ficar doente, nem ter problemas, você pode ter necessidade de tomar ansiolíticos, seu corpo pode ter dificuldade de produzir alguns hormônios, isso é natural. Só que você ter psicologicamente esses ataques excessivos, revela que você está confiando mais em você mesmo do que no próprio Deus. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Então, a gente precisa olhar para essas cartas e falar, bem, o que Jesus aprova? Eu vou praticar aquilo que Jesus aprova. Bem, o que Jesus rejeita? Eu não vou fazer aquilo que Jesus rejeita. É dessa forma que essa carta aqui se espelha na nossa vida. A gente não está aqui só para ler um livro e falar, legal, a Bíblia diz isso. Não, a gente está aqui para olhar para isso e falar, bem, é dessa forma aqui que eu serei a partir de hoje. Amém? A igreja de Tiatira, falei que a voz está falhando, é uma igreja que cresce, mas à medida de quê? Olha o verso 20. Jezabel. Não necessariamente essa pessoa lá, essa mulher que era uma pessoa, se chamava Jezabel, tá, gente? Mas é a referência que Jesus usa lá do Antigo Testamento. Quem foi Jezabel no Antigo Testamento? Esposa de Acabe. Ela aparece na Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 30. Jezabel aparece na história. Ela foi a maior opositora do ministério do que eu penso ser um dos maiores profetas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que foi Elias, tá? Ela é a maior opositora do ministério de Elias. Jezabel, ela trouxe, Acabe era o rei de Israel. Jezabel, relata a história que matou o próprio pai para poder se casar com Acabe
que ela queria se casar com Acabe, e ela adorava qual Deus? Baal, Azera. O Azera eu gosto, que nas traduções mais recentes chama de poste sagrado. Era realmente um toco que eles adoravam, um pedaço de toco. Era o poste sagrado, esse era o Deus Azera. Tem até que tomar cuidado, né? Que não, daqui a pouco vão chamar de intolerante religioso. Mas o povo de Israel adorava qual Deus? O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E agora Jezabel, ela traz os deuses pagãos dela para o meio do povo de Israel. E nunca que Jezabel proibiu o povo de adorar o Deus de Israel, não. Ela só queria que o povo adorasse ao Deus de Israel e também adorasse aos deuses pagãos. Dentro do templo, o povo adorava o Deus de Israel. Fora do templo, o povo adorava os deuses pagãos. Essa era a realidade do povo nos templos de Jezabel. Qualquer semelhança com a nossa realidade, talvez, não seja mera coincidência. Porque dentro do templo, é possível que eu adore ao Deus de Israel. Fora do templo, é possível que eu adore ao Deus Samuel. Eu tire Deus do trono e a partir de agora quem manda sou eu, Deus. Espera aí, quando chegar domingo, 6 horas da noite, tu volta a mandar. Mas agora é comigo. E aí, no capítulo 18, quando eu já falei que se eu colocasse a epígrafe nos textos da Bíblia, eu ia chamar essa parte de desafio do fogo. Que é quando Elias está lá contra os 450 profetas Baal e Azera. E aí ele vira para o povo, no verso 21, e fala assim: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O que vocês não podem é ficar cocheando. E cochear vem da palavra coxo, significa manco. Ou seja, enquanto você fica pouco lá, pouco cá, você está manco, você não anda direito. É isso que Elias fala para o povo. Então uma hora você quer Deus, outra hora você não quer muito, você não está andando direito. Se Deus é o Senhor, então sirvam. Agora se Baal é o teu Senhor, então sirvam, mas não fica mancando. Essa é a palavra de Elias para o povo. Agora vamos lá para Apocalipse. O que essa Jezabel está profetizando? Ela está falando para o povo deixar de adorar a Deus? Não. Você pode adorar a Deus, mas tem umas práticas aqui que você pode ter. Por exemplo, imoralidade sexual, adultério. Está tranquilo, está liberado, não tem problema. Adorar outros deuses, idolatria, você pode adorar a Deus e adorar um pouquinho esse aqui. Tem problema. Irmão, esses dias um pastor lá, que não vale nem a pena citar o nome, você diz pastor também, né? Que hoje qualquer um fala, eu sou pastor, vai para a internet e começa a falar um monte de besteira. Mas ele disse o seguinte: não, eu não posso falar das outras religiões, porque a gente não está aqui para gastar tempo falando de religião de ninguém, a gente fala de Cristo, porque todas as religiões são lindas. Todas as religiões adoram o mesmo Deus, todos nós somos irmãos. Somos não. João capítulo 1, verso 11 e 12. Todos os que ele recebeu para os seus, mas os seus não receberam. E todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Pronto. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Se você não recebeu Jesus, Deus não vai assumir essa paternidade aí não. Ele te fez. Ele manda em você. Mas ele não vai assumir essa paternidade aí não. Você vai para o inferno. Você não, né? A pessoa que não assumir Jesus. Então, essa Jezabel, essa falsa profetisa, estava ensinando coisas pecaminosas para o povo. E Jesus estava vendo. O mal do povo é achar que Jesus não está vendo, irmão. Jesus está vendo. Ela estava ensinando para o povo que podia adulterar. Gente, leia-se imoralidade sexual como qualquer coisa que não seja o relacionamento sexual entre homem e mulher casados. Qualquer coisa diferente disso, perante a Bíblia, é imoralidade sexual e por nós deve ser rechaçado, deve ser rejeitado. Ok? E aí, tem, esses dias não, já tem mais um tempinho, eu até cheguei a comentar muito sobre isso, sobre o culto do beijo. Alguém já viu isso aí? O culto do beijo? Irmão, quando você mastiga um chiclete, você vai mastigando um chiclete, se você demorar muito tempo a comer, depois que você mastigou o chiclete, você vai ficar sentindo muita fome. Sabe por quê? Porque enquanto você estava mascando aquele chiclete, você estava sentindo o gostinho, mas você não engoliu o chiclete,
estava mandando, o seu cérebro estava mandando a mensagem para o seu corpo que ia chegar comida. E não chegou. Não chegou. É o mesmo sentido que o seu cérebro implica quando você está beijando na boca. O teu cérebro está mandando uma mensagem para o teu corpo que outras coisas vão acontecer. De uma forma bem resumida. Então, como é que eu vou ter um culto do beijo? Isso é a minha intimidade com a minha esposa, não é dentro da igreja um culto ao Senhor. Mas sabe o que se espelha? Sabe o que se espelha? Culto a Deus pagão. Que era um culto onde existia promiscuidade sexual. Que era um culto onde existia devassidão. Que era o culto onde existiam essas coisas. O nosso culto não. Sabe? Então, tomem cuidado com essas coisas. E aí, gente, a gente vai ver um monte de coisa acontecendo. Tocar chofar, menorá, castiçal, pedra ungida. Esses dias alguém me mandou aí, traga sua camisa, nós vamos amarrar sua camisa, chegar aqui a gente vai desamarrar sua camisa. Até agora eu não entendi qual é o sentido de desamarrar a camisa, mas enfim, esse monte de coisa que o pessoal vai misturando e a gente olha e fala assim, não, mas isso aqui não tem problema não. Ah não, mas só isso aqui não tem problema não, irmão, tem problema sim. A gente está misturando somente Cristo, irmão. Cristo não é mais suficiente? Olha o verso 21, queridão. Gente, alguém abre em Naum aí, Naum. Isso é boa, hein? Naum, capítulo 1, verso 3. Aí eu quero ver quem é bom de Bíblia. Sem celular. Na Bíblia. Naum. Antes de Abacuque. 1, verso 3. Yahvé demora demais para se irar, paciente e prolongante, mas seu poder é incalculável. Yahvé não te deixará impune e ocupado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Irmão, Em algumas versões vai dizer que o caminho do Senhor é na tormenta. Irmão, Jesus está falando que para essa profetisa, ele deu tempo para ela se arrepender. Mas ela não se arrependeu. E tem uma galera que acha que Deus é bobo. Você vai ficar a vida toda ali e tá ok. Jesus deu tempo para aquela mulher que desviava o povo se arrepender e ela não se arrependeu. Aí nós vemos em Naum que o Senhor ele é tardio em irar-se. Mas tardio não significa que ele nunca vai irar. Ele é só tardio. Ele dá corda. Dá corda. Ele permite, ele suporta o nosso pecado. Mas isso não significa que a gente pode continuar pecando para sempre. Porque ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em força. E a hora que ele pega, irmão, Jesus dá tempo, ele deu tempo para aquela mulher, se arrepende. Que uma hora ele vem. Eu lembro que a gente estava assistindo um filme e era uma pessoa, uma personagem lá, a vilã, a mulher, ela era muito cruel, eu era criança ainda, minha irmã e eu éramos crianças, e a gente estava assistindo o filme e a vilã era muito cruel. Aí chegou no final do filme, a mulher, depois de ter aprontado horrores, morreu. A gente ficou revoltado. Como assim essa mulher morreu? Ela tinha que ter sofrido, tinha que ter padecido, ela tinha que ter pagado por todo o mal que ela fez antes de morrer. A minha mãe falou pra gente, não tem nada pior do que a morte, principalmente, não tem nada pior do que a morte sem Cristo. E aí a pessoa pode não, ou pensar que não arcou com nada disso aqui na terra. E Jesus não promete vingança aqui na terra. A ira de Deus, quando ela decair sobre o homem e o lançar no lago de fogo e enxofre, irmão, o que era um câncer aqui na terra? O que era uma maca aqui na terra? O que era, sei lá, um soro positivo aqui na terra? Nada se compara a ser afastado de Deus eternamente e ser lançado num lago de fogo e enxofre. Mas Deus é tardio em irar-se. Mas não se iluda, Naum também disse. Ele não tem o inocente, ou melhor, não tem o culpado por inocente. Quem é culpado é culpado, quem é inocente. 22. Jesus fala, com Jezabel eu vou me resolver, mas com quem está seguindo ela também. Está seguindo Jezabel também vou me resolver. Irmão, dizendo uma coisa, eu sempre falo isso, essa frase não é minha, mas o falso mestre é o castigo de Deus para o falso cristão. A Bíblia está aí, gente. Todo mundo tem a oportunidade de ler a Bíblia.
Aí você pergunta, gente, mas o cara está falando que você vai levar uma camisa para desamarrar, e quando você desamarrar aquela camisa você vai ficar milionário. É porque aquela pessoa que está lá naquela igreja, ela está atrás disso. Ela não quer saber de cruz, de sacrifício, de Cristo. Ela quer ficar milionária. E aí por que tem um falso mestre? Porque eles se retroalimentam, gente. O falso mestre mente para o falso cristão não quer mentir, não quer ouvir a verdade. Ele alimenta o falso mestre e esse círculo vicioso só vai acabar quando Jesus voltar. Então Jesus não vai pegar só Jezabel, Jesus vai pegar todo mundo que seguia Jezabel. Então cuidado, a sua função é, entendendo o Evangelho, pregá-lo como ele é. Porque quem não se arrepender, e a palavra é muito clara, se não se arrepender, irmão, se não houver arrependimento, prestem atenção na pregação de Jesus, prestem atenção na pregação de João Batista, a pregação de Paulo, todos eles pregavam a metanoia, o arrependimento, a mudança de vida. Eu não posso ter as mesmas práticas hoje que eu tinha na época que eu vivia sem Jesus. Hoje eu sou diferente. Efésios 4, Paulo vai falar um monte de coisa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não dê lugar ao diabo. A minha vida hoje precisa ser diferente. Se eu não me arrependo, significa que eu continuo com as mesmas práticas. E se eu continuo com as mesmas práticas, irmão, essa palavra que se aplica a mim. Ou a gente passa pelo processo de arrependimento, ou a gente vai ver a ira de Deus. O que você prefere? 24. Deus recompensa aquilo que os nossos atos merecem. E cuidado, gente. Um dos grandes erros, um dos grandes pecados que a gente pode cometer é a hipocrisia. A palavra hipócrita, Jesus usava muito para falar dos fariseus, significa ator. É você transparecer uma coisa que você não é. Sabe, a gente é igual Naamã, que tem aquela armadura muito pomposa, muito maravilhosa, muito estruturada, para que as pessoas não saibam que por baixo daquela armadura a gente é leproso. Mas ainda bem que Jesus sabe. Jesus sabe. Então cuidado para que você não caia na armadilha do farisaísmo, de ser um legalista, de ser aquela pessoa que condena em público, que pratica em oculto. Então cuidado. E eu sempre falo que a gente é muito tolerante com o nosso pecado. Eu queria que você fosse tão intolerante com o teu pecado quanto você é com o pecado dos outros. Quando alguém erra contra você, tu fica revoltado, tu quer que aquela pessoa seja fulminada. Mas quando você erra, estamos de boa, estamos tranquilos, vamos para cima, vamos continuar. Eu não estou falando que você, depois de ter pecado, tem que largar Jesus, não. Senão você tem que se arrepender. Mas cuidado para a gente não cair na hipocrisia. Fingir ser o que nós não somos. O hipócrita, ele é altamente rejeitado por Deus. Plenamente rejeitado por Deus. A gente pode e deve abrir o nosso coração para Deus. Tem uma música do Salomão do Reggae que eu gosto muito, o trechinho da música diz assim: não tenha vergonha de falar aquilo que Deus já viu. Não tenha vergonha. Deus, meu coração é ruim, sim. Eu tive pensamentos pecaminosos, sim. Pensei o que não te agradava, sim. Fiz o que não devia fazer, falei da forma que eu não devia falar. E geralmente, se eu reconheço, por exemplo, que eu falei com a Paula da forma que eu não deveria falar, eu vou falar com Deus. Deus, eu falei com a Paula da forma que eu não deveria falar, me perdoa. E depois eu vou falar para Paula: Paula, me perdoa porque eu falei com você da forma que eu não deveria falar. Irmão, a coisa, gente, essas pequenas coisas motivam, sabe? Essas pequenas coisas, eu não sou apaixonado por resultado, tá? Para que fique claro, eu não sou resultadista, eu sou obediente. Eu faço aquilo que Deus me mandou fazer, mesmo que eu não veja resultados. Mas no domingo, na verdade na segunda, depois da pregação de domingo, e eu preguei aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, tinha uma pessoa com um problema com outra, com um problema até sério com outra. Mas essa pessoa que era a vítima da situação, ela foi lá e pediu perdão. Olha, me desculpa se eu fiz alguma coisa que te magoou, que te entristeceu, e papai mandou por mensagem de texto. Ele falou: foi difícil, Samuel, mas eu consegui. Aí mandou o print para mim: Samuel, foi difícil, mas eu consegui. Eu ouvi a palavra e segui. Irmão, na segunda-feira a situação se resolveu. Na segunda-feira. Isso alegrou muito o meu coração. Porque é isso, gente. Eu ouvi o Evangelho e falar assim: puxa, tenho que praticar. Eu ouvi o Evangelho e falar assim: tenho que praticar. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, irmão, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática.
Não é só de fé, não, eu creio, mas você pratica? Tiago diz o seguinte: mostra-me tua fé sem obras, que as minhas obras te mostram a minha fé. A forma que você vive revela se você é salvo ou não. Não é a forma que você vive que vai te salvar, mas a forma que você vive revela se a salvação de Cristo já te alcançou. Eu vou até fazer um corte e vou publicar no Instagram. Vamos lá, 24. 24 vai ser: todavia, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher, não se arrependeram, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás afirmam: não colocarei outra cara sobre nós. Então, algumas versões já dizem assim: ó, confirma os que estão para morrer. Irmão, ainda dá tempo. É lindo, gente, a preocupação de Jesus com a igreja. Às vezes eu fico com raiva da igreja, mas Jesus me mostra o tanto que ele é uma igreja. Eu falei: Jesus, se tu ama a igreja, tem que amar também. Mas é lindo a forma que Jesus ama a igreja. É lindo a forma que ele ama a igreja. Ele fala: tem gente que estava para morrer, mas fortalece esse pessoal. Não deixa esse pessoal que está fraco morrer, não. Cuida deles. Gente, essa mensagem é para a igreja. Você está vendo que alguém do seu lado está morrendo? Fortalece essa pessoa. Não deixa essa pessoa morrer, não. Você está vendo que tem 5 cultos que seu irmão não pisa na igreja? Fortalece essa pessoa. Não deixe essa pessoa morrer, não. Irmão, não me responda, só pense. Quantas vezes você viu que o irmão seu faltou e você mandou mensagem para ele? Falou: poxa, irmão, você faltou, senti sua falta. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ó, pode contar comigo, ó, tô contigo, hein? Ou você acha que isso é a função de outra pessoa? Porque se você acha que é a função de outra pessoa, a gente precisa entender que o evangelho, o cuidado é nosso. Quem é o sacerdote da igreja? Quem é o sacerdote da igreja? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: vós sois sacerdócio real. Então a responsabilidade é tua, irmão. O sacerdócio, a reforma protestante pregava muito isso, sobre o sacerdócio universal. Todos nós temos acesso a Deus. E se por algum acaso tem algum irmão que está sem acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso ao irmão. Eu posso ajudar esse irmão a aproximar de Deus. Então, ajude o irmão que está fraco. Então, aquele que guardar, irmão, lembra do Salmo 119, verso 12: a tua palavra guardei ou escondi na tábua do meu coração para poder esfregar na cara do meu irmão. É isso, não é? O que o texto lá em Salmo diz: a tua palavra guardei na tábua do meu coração para poder mostrar para a igreja toda o quanto eu sei a tua palavra. Para que a gente guarda a palavra na tábua do coração? Exatamente. Para não pecar contra mim, não. Para não pecar contra Deus. Contra mim também, obviamente. Contra todos nós. Porque quem peca, geralmente não peca só contra Deus. Geralmente, seu pecado ofende alguém. Algum irmão seu. Seja esposa, mãe, pai, filho, irmão. Geralmente, seu pecado ofende alguém. Então, a orientação de Cristo para essa igreja é: guarda a palavra. Guarda a palavra. Não despreza a palavra, não. Guarda a palavra. Porque é dessa forma que vocês vão vencer. Amém? Alguma pergunta sobre a igreja de Tiatira? Não? Amém. A igreja de Sardes, capítulo 3, do 1 ao 6. Antes da gente ler, Sardes tem algumas coisas interessantes também. Gente, eu sei que tem o vídeo vai para o YouTube, aí depois você vai lá e pode assistir e anotar. Mas em algum momento, gente, registre essas informações para que você entenda o contexto. Quando você entende o pano de fundo, fica mais fácil entender a mensagem. Salmo 23, acredito eu que seja o salmo mais famoso da Bíblia. Até em funk esse salmo já entrou. Salmo 23, verso 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual que é o contexto disso? Davi era pastor. Davi, o escritor desse salmo, o compositor desse salmo, era pastor. Esse era o conceito. Ele espelha o cuidado de Deus por ele, da mesma forma que ele cuidava das ovelhas que estavam na mão dele. Quando veio o urso para matar as ovelhas, o que ele fez?
Quando veio o leão para matar as ovelhas, o que ele fez? Ele está falando, da mesma forma que eu cuidava das minhas ovelhas, você não vai cuidar de mim. Então, quando a gente entende o contexto, fica mais fácil de entender o texto. Então, o pano de fundo das cartas é muito interessante para que a gente entenda as cartas. Então, a cidade de Sardes, ela era comandada pelo Império Romano. A cidade de Sardes já tinha vivido dias mais gloriosos. Tá? A cidade de Sardes, ela era sitiada numa montanha muito alta. Então eles se orgulhavam de ser uma fortaleza, ser uma cidade rochosa, alta, imponente, poderosa. Eles achavam que mal nenhum poderia acontecer com eles. Então eles se garantiam naquilo ali. Até que Ciro, o rei da Pérsia, o mesmo Ciro que permitiu com que o povo, nos dias de Daniel, nos dias de Neemias, voltassem para Jerusalém para reedificar a cidade, esse Ciro, com os soldados dele, eles entram, e é interessante que a história narra, ali perto do século 6 a.C., eles entram pela brecha do muro. Alguns soldados mais inteligentes entram pela brecha do muro, abrem a porta da cidade, e aí todo o exército entra e toma a cidade por dentro. Eles não tentaram de fora para dentro, eles conseguiram de dentro para fora porque acharam uma brecha. Isso, gente, tem uma explicação maravilhosa que não dá para explorar muito até por causa da hora. De uma brecha que o inimigo achou, abriu-se uma porta e a cidade foi destruída de dentro para fora. A aplicação fica a seu critério, essa é apenas a explicação. Então, a cidade ela é completamente destruída. E já ali no ano de 320 aproximadamente, entra em cena Alexandre o Grande e toma a cidade de Sardes. Então, se ela foi dominada pela Pérsia, agora ela é dominada pela Grécia. E aí entra num processo de helenização. E o processo da helenização, vocês vão me ouvir falando muito disso, não era só a questão da língua grega, do idioma grego. O Novo Testamento, por exemplo, foi escrito em grego. Era também a questão dos costumes, a adoração aos deuses. Muitos deuses, a Grécia até hoje é um local politeísta, serve a muitos deuses. Então, toda a cultura, todos os costumes, eles herdavam da Grécia. Por exemplo, a cidade de Sardes, nesses dias, possuía o templo da deusa Artemis, que era a deusa das mulheres, das crianças, era a deusa da castidade. Então, a cidade adorava essa deusa Artemis. Ok? Então, por isso que a gente vai entender sobre essa história da brecha, quando Jesus fala, eis que virei contra ti como um ladrão. Jesus está dando esse exemplo, Jesus está fazendo a cidade lembrar da sua história. A cidade foi destruída por causa de uma brecha. Então, Jesus está falando, se você não se arrepender, vai acontecer a mesma coisa, você vai ser destruído. Ok? Vamos lá para o texto. Verso 1. Gente, esse verso 1 é sensacional. Gente, eu sempre falo com vocês sobre o problema da teologia de um versículo, né? Eu já vi uma pessoa pregar sobre os 7 Espíritos de Deus. Não, o primeiro é o Espírito Consolador. O segundo é o Espírito Santo. O terceiro é o Espírito Perturbador. Gente, o 7 é um número sempre simbólico. Sempre você vê 7 na Bíblia, na maior parte das vezes ele está associado a uma simbologia. Por exemplo, Deus virou para Elias e falou, eis que existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Na verdade, a gente não sabe se são 7.000 ou se Deus está dando um símbolo de completude, de um número completo, de um número perfeito. Ok? Esses 7 Espíritos de Deus significa que Jesus tinha todo o poder do Espírito Santo. Tá? Todo o poder do Espírito Santo estava com Cristo, porque ele mesmo diz em Mateus 28, eis que me é dado todo o poder nos céus e na... Então Jesus tinha todo o poder. E as 7 estrelas são os 7 pastores que ele tinha. Mas olha o que Jesus fala para essa igreja. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que está vivo, mas está morto. Eu gostei da expressão de algumas pessoas. O nome da cidade de Sardes seria mais ou menos aquele que fica, ou aquele que permanece. Jesus está dizendo, você permanece não, você já foi. Acabou. Você tem nome de que está vivo, mas está morto, irmão. Jesus vira para Laodiceia e fala assim, Laodiceia, você acha que você é rica?
mas tu é pobre, nu e miserável. Esmirna, tu acha que tu é pobre, mas tu é rica. Aí Jesus vira para a igreja de Sardes e fala assim: Sardes, você tem nome de quem está vivo, mas na verdade já está morto. Gente, isso que Jesus está dando não é opinião não, tá? É diagnóstico. Não é opinião de Jesus sobre a igreja. Ele está diagnosticando, ele está relatando o quadro da igreja. De uma igreja que tinha aparência, mas não tinha essência. Tinha pomposidade, mas não tinha cristianismo. Era uma igreja que parecia ser, mas não era. Novamente a gente esbarra na tal da hipocrisia. Parecer ser, mas não ser. Eu não posso parecer ser um crente piedoso e não ser. Eu tenho que ser um crente piedoso ou orar para que Deus me transforme num crente piedoso. Cuidado. Cuidado para não só parecer cristão. Cuidado para não passar a bater ponto todos os dias na igreja. Não, eu vou lá porque eu preciso bater ponto. Ninguém vai para o céu por tempo de contribuição. Tá? Se fosse assim, o ladrão da cruz não ia. Falou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não é tempo de contribuição. Não é a quantidade de vezes que você veio à igreja. Não estou falando que tem problema na igreja, não. Você tem que estar aqui. Hebreus capítulo 10, verso 25 ao 27. Não deixem a vossa congregação. Mas não é isso, gente. Eu não posso parecer cristão e não ser cristão. Eu vivi esse conflito lá nos meus 13, 14 anos, porque eu parecia cristão, mas eu não era cristão. O que o cristão faz? O cristão lê a Bíblia. Eu não lia a Bíblia, eu não tinha relacionamento com a palavra. O que o cristão faz? O cristão ora, o cristão fala com Deus. Eu não falava com Deus, eu não conversava com Deus. Falei: não, eu preciso ser um cristão. Arrependimento zero, tá? Arrependimento zero. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Melhor coisa, melhor coisa. Eu acho que nem vivo eu estaria se eu não fosse cristão. Sabe aqueles profetas que vêm falar assim: só eu sei de onde eu te tirei. Só Deus sabe mesmo, porque eu nem cheguei a passar por lá. Só Deus sabe. Então, não se contenha em parecer cristão, irmão. A gente tem nome aqui, ó, Cristo é o centro. Será que Cristo é o centro? Será que Ele é o mais importante? Será mesmo? Se Ele não for, peça a Ele para te ajudar, para te ensinar. Gente, isso não são coisas que a gente cria, isso são coisas que o Espírito Santo nos ensina. Peça a ajuda de Deus, fala: Deus, eu preciso da tua ajuda para ser e não somente para parecer. Eu não quero ser um sepulcro caiado, por fora muito enfeitado. Por dentro, eu falo com a Paloma, com a minha mãe, falo com vocês também, gente. Caso eu morra antes de vocês, não precisa gastar 50 centavos com coroa de flores, eu não faço questão disso. Eu vou estar morto, lá dentro vai ter um corpo morto. Não adianta ser bonito por fora, é só falar: membros da igreja cristocêntrica, saudades eternas. Não precisa gastar dinheiro com isso, eu vou estar morto. Não precisa ser bonito por fora, por dentro tem morte. O que vale é a vida, e eu não posso só parecer ser, gente, eu preciso ser. Preciso ser. Cuidado para não parecer, gente. Hoje o Valdir estava um pouco revoltado, mandou uma mensagem abrindo o coração, desabafando lá sobre uma situação de um cara que fingia ser crente e não era. Cuidado só para não parecer, gente. Não se conforme com isso, não. Não se amolde ao padrão do mundo, não. Antigamente, essa carta é pequenininha, a gente vai terminar rápido. Antigamente tinha muito a máxima do escândalo, né? Acontecia o escândalo, a pessoa ia sair da igreja e tudo mais, pá. Hoje em dia não, hoje em dia tem um monte de gente morta que não perde um culto. Tem um monte de gente que não se converteu ainda, que está todo o culto ali, ó. Então cuidado, você só não ter o nome de quem está vivo, mas está morto, tá? Para você não ser diagnosticado por Jesus como alguém que já foi. Olha o verso 2. Suas obras não são boas, seja vigilante. Foi na semana passada que nós falamos sobre o conceito de vigia? Foi, não foi?
O conceito de vigia era o homem que ficava lá em cima do muro da cidade, pense naquelas cidades altamente muradas, fortalecidas, fortificadas, e quando o inimigo se aproximava vindo lá de longe, ele já tocava a trombeta para anunciar para todo o povo que o inimigo estava chegando. Então é isso. O inimigo está se aproximando, toca a trombeta, grita, pede ajuda, pede socorro. Na maior parte das vezes você não vai conseguir vencer sozinho. Então pede socorro, pede ajuda, grita para alguém. Pessoas são o método de Deus. Deus colocou esses irmãos aí do teu lado para quê? Só para enfeitar o banco da igreja? Não, para te ajudar, para te ajudar, grita, pede socorro, pede ajuda. Seja vigilante, vigia, irmão. Às vezes a gente tem aquele negócio de falhei, pequei, mas tem gente que maquina o mal, tem gente que planeja pecar. Quando ela chegar eu vou falar, quando ele chegar eu vou fazer. Lembra de Provérbios 6, a partir do verso 16, 6 coisas aborrecem o Senhor e a sétima sua alma abomina. E uma das 6 coisas que ele aborrece são pés que se apressam para fazer o mal. Um dia eu vou pregar esse versículo, eu falo tanto dele, né? Vou pregá-lo aqui para vocês. Fortaleça os que estão para morrer, que estavam para morrer, vigie, porque hoje, olhando para você, igreja de Sardes, suas obras não são boas. E no verso 3 Jesus fala, porque se você não vigiar, o que vai acontecer? Qual a referência de Jesus aqui? A própria história da igreja de Sardes, que foi destruída de dentro para fora. Entenderam? Verso 4. Hoje, resgatados e remidos por Cristo, nós estamos libertos do poder do pecado, mas ainda não estamos livres do pecado. Não liberta essa palavra. Nós estamos livres do poder do pecado, mas ainda não estamos livres do pecado. Por isso que a gente peca de vez em quando. Muito raro, raramente acontece, mas de vez em quando a gente peca. É bem raro. Tem uma áurea em cima da sua cabeça. Raramente acontece, mas a gente peca. Mas o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Ok? E aí Jesus vira para a igreja e fala assim, ainda há entre vós aqueles que não mancharam as vossas vestes. E esses eu vou dar uma veste branca. São essas pessoas que estão livres do poder do pecado, mas não estão livres do pecado. Nós só seremos livres 100% do pecado quando Jesus voltar, porque nós vamos viver num lugar onde não há pecado. Mas, gente, presta atenção no que Jesus está falando. Jesus não está falando que vai pegar uma galera que está com a veste toda imunda, vai transformar a veste dele, vai dar veste branca. Não. Jesus está falando assim, aos que não sujaram as suas vestes comigo, vão continuar andando de veste limpa. Tentando te explicar o máximo possível, no céu, com Cristo, você vai continuar o padrão de vida que se adota aqui na terra. Ou seja, o mesmo padrão de vida que você pensa, que você imagina, que você crê, que você vai ter com Cristo lá no céu, é o padrão de vida que você tem que ter agora. O mesmo modelo de vida que você pensa. Quando eu chegar no céu, eu serei assim. Será uma vida de eterna adoração a Deus. Será uma vida sem pecado. Será uma vida de devoção. Pensa nisso? Então essa é a vida que você precisa ter aqui. No céu, nós teremos o amor fraternal. Nós amaremos uns aos outros. Então essa é a vida que você precisa ter aqui. Jesus não vai mudar as vestes daquelas pessoas de vestes sujas para vestes limpas. Não, os que mantêm as vestes limpas vão continuar andando com vestes limpas. O mesmo padrão de vida. Por que você acha que Jesus manda a gente orar e fala assim, ensina na verdade a gente orar e fala assim, seja na terra como é nos céus. Que a vontade de Deus seja na terra como é nos céus. Por que você acha que Deus em Cristo Jesus se revelou para nós? Por que você acha que Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Por que você acha que Cristo falou, sejam mansos e humildes como eu sou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque nós temos um padrão de vida a seguir. Deus não vai pegar um mentiroso e botar nele uma veste branca.
Deus vai pegar um fofoqueiro e botar nele uma veste branca. Deus vai pegar um adúltero e botar nele uma veste branca. Deus vai pegar aquele que mantém as suas vestes limpas e transformar as vestes dele numa veste incorruptível. É isso que Jesus vai fazer por nós. Então, viva na terra, irmão, como você imagina que vai viver no céu. Esse é o padrão que a gente precisa adotar. Está vendo como o Evangelho é maravilhoso? Você vai viver aqui como se já estivesse no céu. Isso é trazer o reino de Deus para a terra. Venha a nós o teu reino. Verso 5. Eu amo o verso 5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. De modo algum riscarei o seu nome do livro. Irmão, tenha a segurança da salvação. Aliás, desculpe, tenha a certeza da salvação. A segurança da sua salvação está em Cristo. Mas tenha em você a certeza da sua salvação. Porque de modo nenhum Jesus vai riscar o teu nome do livro da vida. Você venceu. Você está mantendo as suas vestes brancas, claro, pelo sangue do Cordeiro, por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus não vai riscar. Entra um pouco na perseverança dos santos. Aí tem um monte de texto que a gente pode meditar. João capítulo 6, verso 39. João capítulo 10, ali a partir do verso 26, 27. Muitos textos, Jeremias fala sobre isso, Ezequiel, Isaías, enfim, sobre a perseverança dos santos. Lembre que o Senhor é quem te mantém de pé. Então Deus não está escrevendo o seu nome, apagando o seu nome. Escrevendo o seu nome, apagando o seu nome. Escrevendo o seu nome, apagando o seu nome. Em agosto eu vou ter que ir a São Paulo, vou ter que passar 4 dias lá a trabalho fazendo um curso. E o cara que vai ministrar esse curso foi o cara que falou que Deus tem a caneta, mas você tem a borracha. Desde que ele não pregue o evangelho, desde que ele fale só de trabalho, ok, tranquilo. Primeiro que eu nunca vi borracha que apaga a caneta. Aquela azul e abóbora mentiram para você. Aquilo rasgava a página, mas nunca apagou uma caneta. Deus não está escrevendo você apagando. Deus não está escrevendo e apagando. Uma vez Deus escreveu e acabou. É isso. Ou como diriam os jovens, é sobre isso. Verso 6. Aquele que tem ouvidos compreenda o Espírito revela as igrejas. Então, irmão, esse ouvir, ou compreender como o Valdir leu ali na versão dele, é mais do que escutar, é obedecer. Quem tem ouvidos, você está ouvindo isso? Obedeça. Viva de acordo com o padrão que Cristo estabeleceu para as igrejas na terra. É isso, sabe? É você chegar no final do dia e falar, puxa vida, hoje eu fui reprovado nisso aqui. Senhor, me ajuda amanhã a ser aprovado. Sabe? A vida cristã é essa, irmão. E a sua esperança maior é o céu. Mas viva de uma forma que a sua vida glorifique o nome do teu Deus.